Você tem alguns minutos para Deus? Seja bem-vindo ao Glória a Vós, Senhor. Vamos juntos meditar o Evangelho do dia. Evangelho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não julgueis, e não sereis julgados. Pois, vós sereis julgados com o mesmo julgamento com que julgardes, e sereis medidos, com a mesma medida com que medirdes. Porque observas o cisco no olho do teu irmão, e não prestas atenção à trave que está no teu próprio olho? Ou, como podes dizer ao teu irmão: Deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu mesmo tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu próprio olho, e então enxergarás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, que a paz do Cristo esteja com cada um de vocês. Minha gente querida, meus filhos e filhas tão amados do imenso e bondoso coração de Deus. Que a paz mansa, a luz acolhedora e a infinita misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, acompanhadas pelo abraço quente e protetor da nossa mãezinha, a Virgem Maria, e pelo sopro curador do Espírito Santo, cruzem agora mesmo a porta da sua casa. Que essa graça bendita e restauradora desça sobre a sua sala de estar, preencha os seus quartos, visite o seu local de trabalho e traga um oásis de esperança, um verdadeiro remédio de alívio e vida nova para o seu peito que, quem sabe na manhã de hoje, acordou apertado, machucado pelas palavras duras que ouviu, assustado com as fofocas ou ferido pelas pedras do julgamento alheio. É uma alegria imensa, um verdadeiro bálsamo para as nossas almas fadigadas, podermos frear essa nossa correria diária para sentarmos aos pés do Divino Mestre e deixarmos que a sua palavra lave, purifique e cure as nossas feridas mais secretas. Meus irmãos amados, o Evangelho que a Igreja nos coloca no colo hoje vai direto ao ponto. Ele toca numa das maiores doenças da nossa humanidade, o vício maldito de julgar a vida dos outros. Jesus, com aquela sabedoria que desmonta a nossa vaidade, olha nos nossos olhos e faz uma pergunta que deveria ecoar todos os dias na nossa cabeça: por que observas o cisco no olho do teu irmão, e não prestas atenção à trave que está no teu próprio olho? Minha gente, preste muita atenção nisso. Naquele tempo, e ainda hoje, é muito fácil a gente apontar o dedo. Jesus usa uma imagem até engraçada para mostrar o tamanho do nosso absurdo. Imagine uma pessoa com um pedaço de pau gigantesco, uma tora de madeira enfiada no próprio olho, querendo bancar o oftalmologista para tirar um cisco, um grãozinho de poeira do olho do vizinho. É o retrato da nossa hipocrisia. Meus filhos, vamos trazer isso para a nossa vida de hoje. Nós estamos vivendo na era do tribunal da internet e da fofoca desenfreada. As pessoas se tornaram juízes implacáveis da vida alheia. A gente vê um irmão tropeçar, a gente vê uma família passar por uma crise, e em vez de estender a mão para ajudar, a primeira coisa que fazemos é comentar, criticar, espalhar no grupo do WhatsApp, atirar pedras. Nós reparamos na roupa do outro, no casamento do outro, na forma como a mãe do lado cria os filhos dela. E enquanto a gente gasta energia olhando o cisco do irmão, a nossa própria casa está desmoronando. A nossa trave está lá, escondida, é o nosso orgulho, é a nossa falta de paciência com a esposa, é o nosso vício que a gente esconde debaixo do tapete, é a nossa falta de perdão. A gente cobra a perfeição dos outros, mas para os nossos próprios erros, nós sempre temos uma desculpa esfarrapada. E sabe qual é a consequência de vivermos apontando o dedo, minha gente? Nós adoecemos. O julgamento destrói laços, separa irmãos, acaba com amizades de infância e cria um ambiente de desconfiança e ansiedade. Tem muita gente nos consultórios psiquiátricos, tomando remédio para dormir, porque foi vítima da língua afiada dos outros, porque teve a reputação destruída por uma fofoca mentirosa ou por um julgamento precipitado. Tem gente que não quer mais pisar na igreja porque quando chegou lá, com a alma sangrando e precisando de colo, encontrou um bando de juízes de plantão medindo o tamanho da sua saia ou seu passado, em vez de encontrar o amor acolhedor de Cristo. Jesus nos chama hoje para uma revolução de misericórdia. Não julgueis, e não sereis julgados. O Mestre está nos dizendo: filho, cuida do seu próprio jardim. Limpa primeiro o seu coração. Quando a gente tem a humildade de reconhecer que nós também somos pecadores, que nós também falhamos e precisamos do perdão de Deus todos os dias, a gente perde a vontade de condenar o irmão. Quem se sabe perdoado, perdoa. Quem sabe que tem uma trave no olho, olha para o erro do outro com compaixão e não com condenação. Hoje, jogue fora a fita métrica com a qual você anda medindo a vida dos outros. Comece a olhar para os seus irmãos com os mesmos óculos de amor com os quais Jesus olha para você. Quando nós paramos de julgar e começamos a amar, a paz verdadeira entra na nossa casa, a nossa ansiedade diminui e o nosso coração, finalmente, encontra a cura e o descanso que tanto procurava. Vamos agora nos unir em oração, trazendo ao nosso coração a reflexão que acabamos de fazer,
feche seus olhos, respire fundo e sinta a presença de Deus bem pertinho de você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus Cristo, amado Rei do Universo, justo Juiz, Divino Mestre e Médico insuperável das nossas almas tantas vezes doentes e equivocadas. Nós nos colocamos agora, como uma imensa família de fé, de mãos dadas em espírito, formando uma corrente inquebrável de humildade, diante da Tua presença santa, majestosa e infinitamente misericordiosa. Nós dobramos os joelhos do nosso coração, curvamos a nossa miséria, o nosso orgulho, as nossas vaidades e as nossas falhas diante da Tua grandeza inabalável. Nós te adoramos, te louvamos, te bendizemos e rendemos graças porque Tu és o Deus que nos conhece por inteiro, que sonda o nosso íntimo, que vê as nossas misérias mais escondidas, e mesmo assim não nos condenas, mas nos acolhes com um amor que constrange e que salva. Nós te pedimos perdão, nosso amado Salvador, com a alma profundamente contrita, envergonhada e rasgada de arrependimento. Perdoa-nos, Senhor, pelas inúmeras vezes em que nos sentamos na cadeira de juízes para condenar os nossos irmãos. Perdoa a nossa língua solta, perdoa o veneno da fofoca que deixamos escorrer dos nossos lábios, perdoa a nossa pressa em atirar pedras naqueles que caíram. Perdoa-nos, Mestre, por estarmos tão cegos pelas través do nosso próprio orgulho, da nossa soberba e dos nossos pecados de estimação, enquanto apontamos implacavelmente para o pequeno cisco no olho do nosso próximo. Perdoa as vezes em que fomos duros, ríspidos e sem caridade com a nossa própria família, cobrando perfeição dos nossos filhos e do nosso cônjuge, mas exigindo paciência com os nossos próprios erros. Lava os nossos olhos, Jesus, com a torrente purificadora, quente e cristalina do Teu sangue precioso. Apaga a nossa maldade, derrete a nossa dureza de coração e dá-nos a graça grandiosa de olhar o mundo com a Tua compaixão. Olhai por nós, Senhor Jesus, nesta hora de forte clamor, de lágrimas de cura e de intercessão rasgada, porque a Tua multidão de filhos amados está doente, esgotada, ferida pelas pedradas do mundo e precisando desesperadamente do Teu abraço que restaura a dignidade. Nós te apresentamos, Senhor, todos os irmãos e irmãs que estão rezando conosco agora e que se encontram afogados no mar escuro das doenças mentais e emocionais, muitas vezes causadas pelo peso de terem sido julgados, humilhados e rejeitados pelos homens. Mestre, olha para as mentes que estão em colapso e esgotamento total. Quantas pessoas estão aprisionadas na masmorra fria e solitária da depressão severa porque não suportaram as calúnias, porque tiveram suas histórias distorcidas por fofocas cruéis. Olha com piedade infinita para aqueles que são torturados de madrugada pela síndrome do pânico, por uma ansiedade sufocante que aperta a garganta, acelera o coração e paralisa a vida com medo constante do que os outros vão pensar. Senhor, entra agora nesses quartos escuros de dor. Sopra o Teu Espírito Santo Consolador e Curador sobre o sistema nervoso adoecido e sobrecarregado desses Teus filhos. Arranca pela raiz todo espírito de rejeição, de medo, de tristeza profunda e de pensamentos de morte. Cura as feridas causadas pelas palavras dos outros, devolve a autoestima, a sanidade, a paz e a alegria contagiante de saberem que para Ti, eles são joias de valor inestimável. Nós te pedimos também, soberano médico dos médicos, por aqueles irmãos que estão tateando na escuridão das enfermidades físicas, carregando o fardo pesado e doloroso da doença em seus próprios corpos. Passa agora com a sombra curadora e reluzente do Teu manto sagrado pelos corredores gélidos dos hospitais, entra com Tua luz resplandecente nas UTIs de todas as cidades, visita as macas lotadas dos prontos socorros e repousa as Tuas mãos chagadas, furadas por amor, sobre as camas das nossas casas onde alguém gemendo de dor incontrolável neste exato instante. Nós clamamos, com fé expectante e inabalável, por aqueles que receberam diagnósticos aterrorizantes de câncer e que enfrentam o cansaço terrível da quimioterapia. Nós te apresentamos, Jesus amado, os irmãos que choram todos os dias com dores crônicas na coluna, nos ossos e nas articulações, os que lutam bravamente contra doenças autoimunes, problemas cardíacos, pulmonares, renais e intestinais. Tu és o dono da vida, e nada é impossível para Ti. Nós te suplicamos de mãos erguidas ao céu, queima agora com fogo do Teu Espírito todo tumor maligno, desfaz toda e qualquer inflamação escondida, estanca toda hemorragia, purifica a corrente sanguínea, renova células e levanta os enfermos das suas camas de dor, para que eles possam ser testemunhas vivas do Teu poder assombroso. Senhor amado, Príncipe da Paz,
nós clamamos por compaixão e misericórdia sobre os nossos lares, sobre as nossas famílias e sobre as nossas lutas diárias. Como as nossas casas estão precisando redescobrir o respeito e o perdão. Olha para os casamentos que estão se esfarelando, destruídos pelas cobranças excessivas, onde ninguém reconhece os próprios erros, mas apenas aponta os defeitos do outro. Restaura a paciência, a doçura, o diálogo amoroso e a aliança conjugal. Nós clamamos com lágrimas vivas, Mestre, pelos nossos filhos e jovens. Arranca essa geração das garras do julgamento das redes sociais, do vício destruidor das drogas, do alcoolismo, da criminalidade e das falsas amizades. Liberta a nossa juventude da prisão da tela do celular, que esfria o amor e afasta quem está na mesma sala. Traz a nossa família de volta para o redor da mesa. Pai Celestial, nós te entregamos as aflições financeiras que tiram o sono do teu povo. Tu que não nos julgas, mas nos proveis, olha para o pai e para a mãe de família desempregados, que choram diante de portas fechadas. Olha para o endividado e para aqueles que olham os armários vazios sem saber como alimentarão seus filhos. Abre as portas da tua providência. Multiplica o pão, restitui a dignidade do trabalho honesto e abençoa o nosso suor diário. Nós consagramos a ti a nossa língua, os nossos olhos e o nosso coração, decididos a amar mais e julgar menos. Fica conosco, Jesus, hoje, amanhã e por toda a eternidade. Amém. Meus amados filhos e filhas, que momento de graça profunda, de céu aberto e de faxina espiritual nós acabamos de experimentar aqui, juntinhos na presença de Deus. Vocês conseguem sentir como os nossos ombros ficaram mais leves? É como se a gente tivesse soltado uma mochila pesadíssima de pedras, a mochila pesada do julgamento e da amargura, que nós estávamos carregando à toa, machucando a nós mesmos e aos outros. A lição preciosíssima e curadora de Jesus hoje nos liberta das amarras da fofoca. Quem muito julga, muito esconde. Olhe para sua própria vida com carinho, cuide do seu próprio coração, e deixe que Deus, o único justo juiz, cuide da vida do seu irmão. O amor é o único remédio que cura a cegueira da alma. Minha gente querida do fundo do meu coração, a nossa sociedade está violentamente adoecida, com famílias se destruindo por causa de críticas e brigas, precisando desesperadamente ouvir essa oração para recomeçar. Por favor, seja um missionário valente da paz neste exato momento. Clique com força no botão de inscrever-se aqui no canal. É totalmente de graça para você, não dura nem 2 segundos, mas faz essa luz chegar a quem está chorando agora por ter sido julgado injustamente. Ative o sininho das notificações para estarmos de mãos dadas, unidos em oração todos os dias, formando a maior corrente de amor da internet. E o mais importante de tudo, compartilhe muito este vídeo. Mande agora nos grupos de WhatsApp da família, mande para aquele irmão com quem você teve um desentendimento, mande para os amigos do trabalho. Espalhe a misericórdia. E para eu ter a imensa e transbordante alegria de saber que você tomou posse da sua cura hoje e que rezou com fé comigo até a última palavra, vá ali na área dos comentários e escreva bem forte, como um propósito de vida nova. Jesus, tira a trave do meu olho e ensina-me a amar. Deixe essa declaração maravilhosa registrada ali. Um conselho de pai, bem prático e amoroso para sua semana, para não deixar a poeira baixar. Toda vez, nesses próximos dias, que der aquela vontade incontrolável de falar mal de alguém, de criticar um defeito do seu marido, da sua esposa ou do seu colega, feche a boca na hora e reze uma Ave Maria pela vida daquela pessoa. Troque a fofoca pela intercessão. Você vai ver milagres acontecendo na sua casa. Fiquem na paz gloriosa, na leveza do não julgamento e na alegria contagiante de nosso Senhor Jesus Cristo, meus filhos muito amados. Um abraço bem carinhoso, forte e cheio do Espírito Santo no seu coração, e até o nosso próximo encontro. Fiquem todos com Deus.